Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes. E hoje nós vamos analisar, estudar e aprender inglês com o filme 300. Então a primeira coisa que eu quero pedir para você que está aqui comigo é dê pelo menos 300 likes nessa aula e bora lá! Para nós começarmos, vamos iniciar assistindo esta cena aqui do filme 300. E é o seguinte, nós vamos começar assistindo sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui de 0 a 10 o quanto que você consegue entender dessa cena aqui. Vamos lá. Madman. You're a madman. Air and water. But you'll find plenty of both down there. No man. Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! É isso aí, pra você que não entendeu nada do que aconteceu nessa cena, essa cena, ela faz parte do filme do 300, logo no início do filme. Este que está segurando a espada é ninguém menos que o rei Leônidas, rei de Esparta, e ele está ali ameaçando um emissário, mensageiro persa. O mensageiro havia trazido uma mensagem diretamente do rei Xerxes, o rei da Pérsia, e a mensagem era terra e água, querendo que Esparta, ou seja, o rei Leônidas e seu povo, se submetesse ao Império Persa. Porém, os espartanos não se rendiam por absolutamente nada. Enfim, como vocês podem ver, a negociação acabou insultando o Leônidas e ele acabou ameaçando e acabando aí com os mensageiros. Então nós vamos aqui mais uma vez, agora que você entendeu o contexto dessa cena, vamos assistir mais uma vez sem legenda alguma. Perceba-se agora que você tem uma noção do que está acontecendo nessa cena, se vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. Madman. You're a madman. Air and water. But you'll find plenty of both down there. No man. Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Isso aí, people! Agora nós vamos fazer o seguinte. Antes de nós analisarmos frase por frase, palavra por palavra, que foram citadas nessa cena, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir agora esta cena com legendas em inglês. Agora você vai ver claramente todas as palavras que foram citadas pelos personagens. Então, comente aí se agora vai ficar mais clara a compreensão com legendas em inglês. Let's go! Madman. You're a madman. Air and water. But you'll find plenty of both down there. No man. Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! É isso aí, people. Agora vamos analisar frase por frase. A primeira coisa que eu quero falar pra você é, lá no meu Instagram, esse aqui que você tá vendo aqui embaixo, Teacher
Murilo. Aqui, lá no Instagram, tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Então você que me acompanha aqui no YouTube, você que assiste as aulas aqui, lá no Instagram eu posto trechos analisando vários tipos de cenas, frases, muitos vídeos para você aprimorar o seu inglês. Então me siga lá, me acompanhe lá. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que nós vamos falar aqui nesta aula de hoje, você pode me mandar mensagem lá no Instagram, pois eu estou respondendo todo mundo. Então, corre lá, me segue e volta pra cá. A primeira coisa que nós temos aqui nesta cena, além do tanquinho do Rei Leônidas aqui, é ele puxando a espada e ameaçando o emissário persa. As palavras que o mensageiro persa havia dito para o Leônidas antes dessa cena começar foi o seguinte: o mensageiro disse para ele escolher as próximas palavras dele com cuidado, porque poderiam ser as últimas palavras dele como rei. Enfim, o mensageiro acabou insultando o Rei Leônidas, insultou o povo, insultou a rainha e por essa razão resultou num fim trágico para o mensageiro e os homens que estavam com ele. Vamos lá, a primeira frase, a primeira palavra que nós temos nessa cena é a seguinte, preste atenção. Madman. É essa. Madman. Madman significa louco. Simplesmente louco. Lá no final da cena nós temos um termo parecido que é o termo madness. Madman é derivado de madness. Madness significa loucura. E madman, louco. Ele está chamando o Leônidas de louco. Afinal, ninguém fazia isso. Ninguém ameaçava. Ninguém ousava ameaçar um mensageiro. Seja ele quem fosse, de qual nação fosse, né? Enfim, vamos lá. Madman. Louco. You're a madman. E aí ele diz isso aqui, ó. Uma frase um pouco mais completa agora. You're a madman. Olha só o jeito que ele pronuncia. Madman. You're a madman. Ele fala, you're a madman. Entenda uma coisa, preste muita atenção. Your é uma contração, é uma abreviação de you are. Então, you are significa você é ou você está. Nesse caso, significa você é. Então, quando ele diz your, você é. A significa um ou uma. Nesse caso, um. Então, você é um madman. Louco. Então, you're a madman. Você é um louco. Madman. You're a madman. Louco. Você é um louco. Earth and water. E aí o Leônidas cita as duas palavras que representavam a oferta do rei Xerxes através do mensageiro aí para Esparta, que era terra e água. O Leônidas, o rei Leônidas, ele tem uma pronúncia um pouco britânica, levando em consideração que o filme carrega esse linguajar mais medieval, mais antigo. O Leônidas tem uma formalidade muito rica em suas palavras. Inclusive, ele carrega, sim, um pouco do sotaque britânico. É importante ressaltar aqui que na hora que ele fala essas duas palavras, olha só o jeito que ele pronuncia. You're a madman. Earth and water. Ele fala earth. É muito comum nós ouvirmos no inglês americano earth. No inglês americano você vai ouvir earth and water. Aqui no inglês britânico ele puxou um pouco mais para earth and water. Olha só. Voltando. You're a madman. Earth and water. Terra e água. Earth and water. Terra e água. Well, you'll find plenty of both down there. A frase do Leônidas agora foi o seguinte, olha só, preste muita atenção porque aqui nós temos logo uma contração envolvendo futuro. Ele acabou dizendo aqui, you'll find, abreviado ali, né, temos you com 2 L, que é uma abreviação de you will. Eu gostaria que você escrevesse aí todos os termos novos que você aprender nessa cena para que você venha aí depois aplicar esses termos
na prática, o mais importante não é conhecê-los, o mais importante é aplicá-los. Então, quando ele fala you will find, né, abreviado, you'll find, significa simplesmente você vai encontrar. You'll find. E aí depois ele cita o termo plenty. Ele pronuncia plenty. Significa abundância. Bom, vamos supor que você quer falar assim, ó. Abundância de carros. Tem muitos carros, né? Enfim, no inglês é comum você ver isso aqui, tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para você entender. Plenty of cars. Significa isso aqui no inglês? Muitos carros. Bastante carros. Ou abundância de carros. É claro que a abundância de carros fica um pouco estranho, esquisito, porque a gente não diria assim no português, né? Mas é importante entender que plenty representa algo que está em grande quantidade. Então, quando o rei Leônidas diz earth and water, né? Terra e água. E aí ele fala you'll find, você vai encontrar plenty of both. É importante entender que both significa ambos ou ambas. Nesse caso, ambas, né? Terra e água, ambas. Então, você poderia traduzir para ambas em abundância. Plenty of both, você vai traduzir para ambas em abundância. Se referindo a muita terra e muita água. Então, you'll find plenty of both. Você vai encontrar ambas em abundância. E aí ele diz down there. Significa lá embaixo. Down, embaixo. There significa lá. Então, lá embaixo. Down there. You'll find plenty of both down there. Vamos ouvir novamente. You'll find plenty of both down there. Você vai encontrar ambas em abundância lá embaixo. Próxima frase. No man. Ele diz, no man. Bom, você pode pensar que aqui ele está dizendo, não homem, não faça isso, pelo amor de Deus, não me jogue nesse buraco. Mas não é isso que ele está dizendo, tá, gente? Preste muita atenção, porque aqui nessa frase, no, não significa não. Talvez você ache esquisito isso, mas no aqui nessa frase significa nenhum. Anote aí, ó, se você não sabia disso, no também significa nenhum. Se eu quisesse dizer pra você assim, ó, eu não tenho nenhuma razão pra fazer isso. Vamos supor que você quer fazer essa frase. Eu não tenho nenhuma razão pra fazer isso. Você diria da seguinte forma, I have no reason, eu tenho nenhuma razão to do it, pra fazer isso. É um modo de você dizer, tá? Vamos supor que você quer falar assim, eu não tenho nenhum amigo. Você poderia falar assim, ó, I have no friend. Eu tenho nenhum amigo. Então, entenda uma coisa, ó. No, além de significar o termo não, também significa nenhum. Então, quando ele diz aqui, no man, não é não homem. Não, não é isso, tá? Ele diz nenhum homem. Murilo, como você sabe quando é nenhum e quando é não? É uma questão óbvia de você analisar o contexto. Se você só ler a próxima frase, você já vai perceber o que ele tá querendo dizer nessa frase. Olha só. Persian or Greek, no man threatens a messenger. Ele tá dizendo o seguinte, nenhum homem, ele falou ali atrás, né? No man, Persian or Greek. Ó, preste atenção na pronúncia da palavra persa. Persian, Persian, Persian or Greek. Persa ou grego, que são os vilões, né, do filme. Ele era persa e o Leônidas grego. Enfim, no man, nenhum homem. E aí nós temos, preste muita atenção, temos aqui o verbo ameaçar. Escreve aí, ó. Threaten é o verbo ameaçar. Por que que ele está conjugado com S? Porque ele está na terceira pessoa, no singular, no presente. Quando que você coloca um S no verbo? Nessas três situações. No singular, no presente e na terceira pessoa. E quando você está afirmando, tá? É tudo isso aqui somente em afirmação. O S no verbo só vem na terceira pessoa, singular, afirmativa, no presente. Então, nenhum homem ameaça. No man threatens. Eu acho muito interessante, porque até no man, que significa nenhum homem,
é considerado terceira pessoa. Percebe que até o ninguém é considerado uma terceira pessoa dentro do inglês, né? Então, no man threatens, nenhum homem ameaça a messenger, um mensageiro. Entendendo então as duas frases, vamos lá. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. Nenhum homem, persa ou grego, nenhum homem ameaça um mensageiro. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. Agora preste atenção aqui. Deste momento em diante, o Leônidas vai citar 3 situações, 3 exemplos, 3 coisas que o mensageiro falou que insultou o Leônidas, o povo e a rainha, que tá ali atrás com aquela cara de brava. Olha ali a cara dela ali, ó. Bom, ele tá citando a primeira situação. Ó, a primeira coisa que você faz, né? You bring, você traz. É importantíssimo entender que nessa afirmação dele, quando ele diz you bring the crowns and heads, é uma frase no presente. Ele não tá falando você trouxe, ele tá falando você traz. Se ele por acaso estivesse dizendo você trouxe, grava isso aqui, ó. Ele estaria utilizando bring no passado, aí seria brought. Ele não disse você trouxe, ele disse você traz. Sabe quando você está insultando alguém? Ah, você faz isso, você faz aquilo. É isso que ele está dizendo para o mensageiro. You bring, você traz the crowns, as coroas, and heads, e cabeças. Preste muita atenção aqui. O que o Leônidas está falando de coroa, de cabeça? O que isso tem a ver com essa cena? Claro, isso aqui faz parte de uma cena que não está aqui nessa análise de hoje. Mas logo que o mensageiro chega em Esparta, ele traz consigo várias cabeças, esqueletos de cabeças com coroas, representando os reis que a Pérsia já havia conquistado, né? Enfim, e ele trouxe como forma de, olha aqui, ó, o que a gente já fez, olha aqui, ó, de quem que a gente já ganhou. Isso aí, de certo modo, é um puro de um insulto, né? Entrar em Esparta carregando um monte de cabeça de esqueleto com coroa, né? Representando que realmente a Pérsia era um dos maiores impérios da Terra. Mas é o seguinte, gente, ó, quando ele fala, você traz as coroas e cabeças, you bring the crowns and heads, e aí ele diz o seguinte na linha de baixo, of conquered kings, de reis conquistados. Aí você me pergunta, Murilo, por que conquistados, conquered, vem primeiro? A gente sabe que kings significa reis. Mas por que conquered kings? Por que tá fora de ordem? Não tá fora de ordem. Nós já falamos aqui várias vezes que quando a característica é citada junto com o objeto, nesse caso aqui o sujeito principal é os reis, né? Por essa razão, reis conquistados, no inglês é citado conquistados reis. Porque toda e qualquer característica, elogio, crítica, adjetivo, sempre vem primeiro. Então, of conquered kings, de reis conquistados. Só ressaltando uma coisa aqui que muita gente esquece, aquela palavra ali no início da segunda linha, você não fala of, tá? Você fala of, com som de V. E é bem sutil. Se você falar of, você vai estar falando essa palavra aqui, ó. Que não é a palavra da fala dele, tá? Of é uma coisa, of é outra. Isso aqui é uma preposição. Isso aqui você vê muito em desligado, fora, enfim. Grava isso aí, tá? Isso aqui não é som de F, é som de V. Of. Então, of conquered. E não é conquered, não. É conquered kings to my city steps. Aqui no final da segunda linha, ele disse para as escadas da minha cidade. É literalmente isso que ele está dizendo, tá? Steps, que é a última palavra dessa fala, significa passos e também significa escadas. Sabe aquelas escadas públicas da cidade, escadas de parques, de praças, escadas que qualquer pessoa pode caminhar ao longo da cidade.
esse tipo de escada, tá? Quando você digitar no Google Imagens lá, City Steps, você vai ver só imagens de escadas das cidades. Geralmente escadas das cidades, tipo escadas que os skatistas andam. Esse tipo de escadas, tá? Escadas públicas. Se você perceber aqui nessa imagem, nesse frame aqui, ó, você vai ver Leônidas com essa cara de bravo, a mulher dele ali na esquerda, e ali atrás, do lado direito do Leônidas, olha só, você tem ali 3 degraus nesse corredor. Ao longo dessa cena, se você assistir o filme completo, você vai perceber que Esparta tem vários degraus. Era da arquitetura grega isso. Então, quando ele fala to my city steps, ele fala city, realmente, porque é um sotaque mais britânico, né? To my city steps. No americano seria city, no britânico city. Diferença clara, né? O som do T no britânico sempre é mais forte. Mas ele diz ao pé da letra as escadas da minha cidade. É estranho você traduzir assim, né? Você traz as coroas e cabeças de reis conquistados para as escadas da minha cidade. Fica muito esquisito, né? Você pode adaptar apenas para minha cidade, para minha cidade. Pronto. Se você assistir a versão dublada em português desse filme, você vai perceber que é exatamente o que ele fala. Você traz as coroas e cabeças de reis conquistados para minha cidade. Ele não fala para as escadas. Então, aqui fica a diferença, né? Enfim, certas coisas não precisam ser traduzidas ao pé da letra, senão você realmente vai matar o sentido da frase que ele está dizendo, né? Vamos reouvir essa frase mais uma vez. Vamos lá. Messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. Então, you bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Olha só o que ele diz. Isso aqui vai o primeiro insulto do mensageiro. Ele chegou ali com cabeças e coroas de reis conquistados. Foi o primeiro insulto dele. You insult my queen. O segundo insulto dele foi isso aqui, ó. You insult my queen. Você insulta a minha rainha. Por que o Leônidas está falando que o mensageiro insultou a rainha? A fala do mensageiro ali foi o seguinte, ele estava conversando com o rei Leônidas e a rainha deu alguma resposta, né? E o mensageiro disse assim, o que faz essa mulher pensar que ela pode falar entre homens, né? Foi um insulto bem machista. Isso provocou o Leônidas, provocou a rainha, enfim, foi um baita de um insulto, né? O Leônidas com certeza não ia deixar isso passar. Então, quando ele fala, você insulta a minha rainha, ele está se referindo a esse breve insulto que acontece antes dessa cena que nós estamos analisando aqui hoje. Vamos reouvir essa frase, né? My queen. Vamos lá, um pouquinho mais para trás. You insult my queen. You insult my queen. Você insulta minha rainha. Mais uma vez, percebam, ele não disse isso no passado. Ele não falou você trouxe, ele não falou você insultou, ele disse tudo no presente. Você traz as cabeças de reis conquistados para minha cidade, você insulta a minha rainha. E a terceira coisa que ele vai falar é o seguinte, preste muita atenção. O cara ameaçou o povo espartano, olha só. You threaten my people with slavery and death. Mais uma vez nós vemos o verbo threaten, ameaçar. Só que agora, claro, não está na terceira pessoa, está na segunda pessoa. You threaten, você ameaça my people, significa meu povo, não é minhas pessoas, tá? Grava isso na sua cabeça. People, além de ser pessoas, também pode ser povo. Então, quando ele fala my people, não é minhas pessoas, é meu povo. Você ameaça meu povo com duas coisas. With slavery, com escravidão, and death, e morte. Sabe uma coisa que eu acho legal aqui? A pronúncia do TH. Você tem a pronúncia do TH aqui no threaten. Nós já falamos sobre isso, né? A pronúncia ali da língua entre o dente. Threaten. E lá no final, death. Death. A primeira é mais vozeada, realmente você está começando a palavra, né? Threaten. E a última é death. Você está terminando com o som do TH. Eu acho muito interessante, porque muita gente fala assim, mas os nativos nunca falam com o TH. Às vezes eles falam de qualquer jeito mesmo. Realmente, muitas vezes você vai ver os nativos pronunciando
com som de T, com som de D, e tá tudo bem, tá? Mas é importante entender que, gramaticalmente falando, o correto é realmente fazer esse som do TH. Threaten e death. Olha só que interessante. You threaten my people with slavery and death. Ó, eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver a língua do Leônidas. Olha só, gente. Ele falou death, colocando a língua entre o dente. Tá aí o exemplo do som do TH, gente. Para quem acha aí que os nativos, né, não colocam a língua entre o dente para falar o TH, sim, colocam. Claro que na maioria das vezes é tudo muito sutil. Só que aqui, se você perceber nessa cena, todas as frases do Rei Leônidas ele fala com força, colocando uma voz muito pesada em cada terminação. Então, you threaten my people with slavery and death. Então ele termina realmente enfatizando o som do TH. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. E aí depois... Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Olha só essa frase dele. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Aqui ele tá dizendo o seguinte, ó, eu tenho escolhido, ali quando ele fala I've chosen, temos o verbo escolher, choose, na terceira forma, chosen, escolhido. Então, quando ele diz I've chosen, é uma abreviação de I have chosen, que significa eu tenho escolhido. Não significa apenas que ele escolheu as palavras certas, mas que ele escolheu e ainda tem escolhido. É sobre isso que fala o Present Perfect, né? Uma estrutura do passado que ainda está conectada com o presente. Então, quando ele fala I've chosen, ó, só uma curiosidade aqui, ó. Choose é o verbo escolher, certo? Choose, escolher. Se eu falo I choose, eu escolho. Porém, se eu tiro só uma letra O dessa palavra, automaticamente eu estou falando o verbo escolher no passado. I chose, eu escolhi. Ó, você só tirou o e era choose, ficou chose. Escolhi, eu escolhi. Só que ele não fala I chose. Não, ele não fala simplesmente que ele escolheu em algum momento do passado as palavras corretas, né? As palavras com cuidado. Não, ele está dizendo que ele tem escolhido. Que significa o quê? Que ele escolheu as palavras certas com cuidado e ele ainda tem escolhido. Ou seja, I've chosen, eu tenho escolhido. My words, minhas palavras. E aí depois, carefully, com cuidado. Ou, ao pé da letra, cuidadosamente. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Oh, eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, persa. Como eu falei aqui no início dessa aula, antes desse momento, desse embate começar, antes do Leônidas sacar a espada dele e ameaçar o mensageiro havia dito que é melhor, ele falou o seguinte pro Leônidas, ó, Leônidas, é melhor você escolher as suas próximas palavras com cuidado. Podem ser suas últimas como rei. E aí o Leônidas teve essa resposta, né? Sacou a espada e falou tudo que a gente viu falando aqui. Por isso que o Leônidas disse, eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, persa. E aí ele diz o seguinte, olha só. Perhaps you should have done the same. Essa frase significa, talvez você devia ter feito o mesmo. Eu traduzi uma por uma ao pé da letra e ficou exatamente desse jeito. Perhaps, talvez. You should significa você devia ou você deveria. Tanto faz, tá? Você devia ou você deveria. Lembrando, o modal verb should representa conselho, recomendação, sugestão. Ele tá dando uma sugestão para o mensageiro. Você deveria, né? Você devia. Have done. Ter feito. Nós temos aqui o verbo do na terceira forma. Do é o verbo fazer. Aqui, done, feito. Então, perhaps, para quem não sabe, perhaps é sinônimo de maybe. Maybe significa talvez. Perhaps também significa talvez. Só que maybe é muito mais comum no inglês americano. E perhaps é muito mais comum no inglês britânico. E também em frases formais. Leônidas está sendo muito formal. Ele realmente tem escolhido as palavras com cuidado, né? Perhaps, talvez, you should, você devia, have done, ter feito, the same, o mesmo. Vamos voltar aqui
nas frases anteriores. My people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Oh, eu escolhi minhas palavras com cuidado, persa. Perhaps you should have done the same. Talvez você devia ter feito mesmo. Vamos para a próxima frase. Antes de irmos para a próxima frase, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou voltar aqui no início da cena, você vai deixar o seu like nesse exato momento, se você ainda não deixou o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, gente. Ativa a notificação aí, deixa o like para você me ajudar a continuarmos esse trabalho aqui todos os dias analisando cenas de filmes. Como eu sempre falo aqui, esses vídeos, essas aulas não são monetizadas, só do fato de eu estar aqui executando uma cena de filme, obviamente por questões de direitos autorais. Então, para que você fortaleça o canal aí, que nós possamos continuar trazendo mais aulas como essa, curte, comenta, inscreva, ative a notificação e compartilhe essa aula para mais pessoas que você quer ajudar através do inglês. Então vamos lá, desde o início da cena analisamos o seguinte. Madman. You're a madman. Earth and water. But you'll find plenty of both down there. No man. Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Então, a frase que nós paramos é a próxima, certo? Perhaps you should have done the same. Talvez você devia ter feito o mesmo. Olha só a próxima frase. This is blasphemy. This is blasphemy. Isto é blasfêmia. É uma palavra que, tipo assim, você não precisa nem estudar para saber que significa blasfêmia, simplesmente por ser cognata, quando a palavra é parecida com a palavra no português, né? Blasphemy, blasfêmia. Isto é blasfêmia. This is madness. O termo que eu falei, madness, loucura. This is madness. Isto é loucura. Madness. Loucura? This is Sparta! Isto é Esparta. E aí ele dá um baita de um chute no peito dele, né? E derruba o emissário no buraco. Enfim, ele acabou em terra e água, né? Bom, gente, ó, um tipo de exercício para você praticar com essa cena, tá? Um tipo de coisa que eu faço bastante, sabe o que eu faço, gente? Às vezes eu faço isso aqui, ó. Eu coloco a cena com legendas em inglês, eu tiro o som da cena e eu tento pronunciar na mesma velocidade que os personagens pronunciam. Isso aqui é um exercício que eu faço já há muitos anos, tá? Eu sempre tive o hábito de baixar filme, de fazer análise, de colocar legenda. É um hábito meu. Enfim, uma coisa que eu sempre faço e que pode sim te ajudar a você praticar o inglês da vida real. Eu vou executar essa cena aqui, ó, com legendas em inglês, só que sem áudio. E aí eu vou falar aqui cada frase que nós analisamos. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mande aí nos comentários. Madman, you're a madman. Earth and water. You find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness? This is Sparta! E é isso aí, gente, ó. Faça esse exercício, tá? Pega só o momento da cena, tira o áudio e vai falar inglês. Você que fica aqui só assistindo aulas com filmes, mas você não fala, não entendo. Você não vai aprender a falar se você não praticar a sua fala. Não adianta você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então nós vamos terminar essa aula aqui assistindo agora esta cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou dessa aula e
se agora sem legendas ficou mais clara a compreensão. Vamos lá. Madman. You're a madman. Air and water. But you'll find plenty of both down there. No man. Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! É isso aí, people! Bom, nós finalizamos mais uma análise com filmes. E antes de terminarmos essa aula, eu quero falar para você que está aqui me assistindo, que está aqui acompanhando essas aulas que nós fazemos todos os dias com filmes, com séries, com músicas. Hoje, por exemplo, é a segunda aula do dia. Nós já fizemos uma aula aqui no horário do almoço, analisando uma história bíblica. Se você não assistiu, se você está assistindo todas as aulas aí todos os dias, hoje já rolou aula nova, corre lá e assiste. Gente, olha, é um prazer muito grande estar aqui todos os dias, analisando cenas de filmes. Olha, eu quero falar pra você, se você precisar de ajuda em qualquer coisa relacionada ao inglês, você pode mandar mensagem lá pra mim no meu Instagram, teacher.murilo, corre lá no meu Instagram, me segue, me acompanha, esteja conectado comigo, lá eu posto dicas, recados, lá eu faço enquetes sobre inclusive as cenas que nós vamos a analisar aqui no canal. Então esteja conectado lá comigo. E você que tem um sonho, o interesse, o anseio, a vontade de começar a estudar inglês nesse ano de 2023. Você que não quer mais ficar patinando no conteúdo aleatório e não ver progressão. Eu quero falar para você o seguinte, as inscrições para a jornada do Zero à Fluência ainda estão abertas com o mesmo desconto. A mesma pergunta que eu quero fazer para você aqui é o seguinte, preste muita atenção. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte. Por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. E para concluir, se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim, será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só. Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor
através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar, eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia, perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que uma das maiores lições assim que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando o filme dublado. Você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente de verdade o inglês. É com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, Teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora, crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer
vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é pra mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso, se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então, corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora, embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!